Louvado seja o santo nome do Senhor. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Depois de 2 meses, a segunda-feira com culto presencial. 2 meses, irmãos, que não podia ter o culto presencial. Então, para a honra e a glória do Senhor, depois de 2 meses, hoje é a nossa primeira segunda-feira. Foi o que eu disse aqui ontem, vou repetir de novo. Tem pessoas que se perderam no meio da pandemia. A pandemia, de vez de deixar a pessoa mais forte, a pessoa ficou mais fraca espiritualmente, acabou perdendo a intimidade com Deus. Tem pessoas que perderam, pastor. Teve pessoas que se perderam. Ontem eu disse aqui, vou repetir de novo. Domingo eu estou para ministrar numa igreja na parte da manhã, e o pastor que me convidou falou assim: pastor Wagner, eu quero que você traga uma palavra para o obreiro. Eu perdi 3 obreiros no tempo de pandemia. Eles desviaram, afastaram da presença do Senhor, e estão na igreja, mas estão mortos espiritualmente. Essa pandemia, ela deixou muitas pessoas fracas na fé. E a Bíblia diz que Deus está no controle de todas as coisas. Tem provações que vêm para Deus nos provar. Amém? Não vamos perder tempo, Eu creio que eu tenho uma palavra para alguém aqui essa noite. Não sei para quem, mas essa palavra, Deus me deu esta palavra. Foi hoje 11 horas da manhã. Até falei com Deus o que eu vou ministrar essa noite. 11 horas da manhã, o Espírito de Deus me trouxe no livro de Deuteronômio. Quem trouxe a tua Bíblia e pode abrir a tua Bíblia comigo. No livro de Deuteronômio. É uma palavra que eu já ministrei ela, mas Deus me deu outra visão. Me mostrou de outra forma. Porque às vezes tem alguém neste culto perguntando e fazendo uma pergunta para Deus. Toda palavra, ela tem direção para transformar a vida de alguém. Pode ser de alguém que está conosco nesta live, ao vivo, que está pedindo uma resposta de Deus. Amém? Livro de Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 adiante. Deuteronômio, capítulo 8, verso 1 adiante. Tem como mudar a versão para mim? Esta aí. Assim escrita está a palavra do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possua a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome. Presta atenção. E te humilhou e te deixou ter fome
e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Amém? Pode se assentar, deixa a tua Bíblia aberta e se assenta glorificando ao Senhor. O texto que nós acabamos de ler agora, Deuteronômio capítulo 8, todos nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, conhecido como livro de Pentateuco, conhecido como livro da Torá, nós sabemos que cada livro representa conforme o teu nome. O livro de Gênesis, ele representa o livro do princípio, o livro do início. É onde Deus começou a criar todas as coisas. É por isso que o texto começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Cada livro ele tem um seu significado. O livro de Êxodo já significa o livro da saída. É quando todo o povo sai do Egito em rumo caminhando de deserto a deserto, que eles passaram por 4 desertos, e eles vão caminhando, saindo do Egito em rumo à terra prometida. O livro de Levítico, já chamado o livro de Devarim, o livro de Vaikra, para te falar a verdade, que o livro de Vaikra que representa o livro do sacrifício. Levítico é chamado o livro do sacrifício porque é quando Deus tenta trazer todo o povo para viver toda a intimidade com Deus. É por isso, se você for entender o livro do sacrifício, para você entender, é onde tem mais sacrifício, é o livro de Levítico, onde fala de sangue várias vezes, porque toda vez que o povo apresentava sacrifício, aquilo ali era intimidade com Deus, era o momento que Deus recebia o sacrifício e Deus trazia a resposta para o povo. O livro de Deuteronômio, ele significa o livro da segunda lei. Não é porque tem 2 leis, é porque uma das tábuas se quebraram. As tábuas das leis se quebraram e foi feita outra tábua. Preste atenção. E o livro de Deuteronômio aqui, ele me chamou a atenção porque aqui nós estamos observando o texto do capítulo 8, a caminhada do povo em rumo à terra prometida, a terra que Deus prometeu ao povo, à nação de Israel. Algo me chamou a atenção porque, lendo o texto do capítulo 8 ao verso 3, no verso 3, nós observamos que algumas palavras foram liberadas no deserto. E estas palavras quem libera é o próprio Deus, mostrando para o povo. Presta atenção: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Se você lê esses textos aqui, nos mostra Deus liberando palavras, mas não foram palavras em qualquer lugar, foram palavras que o próprio Deus liberou dentro de um deserto. Falar de deserto me chamou a atenção porque todos nós passamos dentro do deserto. Às vezes nós perguntamos para Deus: Senhor, por que o Senhor permitiu eu passar dentro de um deserto?
As nossas perguntas que nós fazemos para Deus sempre é essa: Senhor, por que o Senhor permitiu eu passar? Por que o Senhor está permitindo eu viver deserto na minha vida? Aí eu fui entender, porque deserto significa provação. Deus precisa provar o homem, mas toda vez que Deus quer provar o homem, Deus não prova em qualquer lugar. Deus quer provar o homem e preparar um deserto. É a mesma forma de Deus colocar o homem dentro do deserto. A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 4, preste atenção, porque que Deus tenta provar o homem dentro de um deserto. A Bíblia fala em Mateus capítulo 4, coloca aí. Mateus capítulo 4, verso 4. Olha a provação, a tentação que Jesus foi provado. Mateus capítulo 4, verso 4, que diz assim: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui está dizendo que no deserto as palavras irão sair da boca de Deus. Toda palavra que sair da boca de Deus, assim viverá o homem. Deuteronômio capítulo 8 está mostrando desta forma: o homem vai viver por toda a palavra, toda a caminhada, toda a palavra profética que o próprio Deus liberou sobre a vida dele. Aqui no capítulo 4 de Mateus, aqui, Jesus está passando por uma provação. Imagino eu aqui, que Jesus já devia estar pensando naquele momento, porque foi após 40 dias de jejum, após 40 dias sem tomar água, após 40 dias Jesus estava com fome, e o próprio Deus permitiu que Jesus fosse provado no deserto. O próprio Deus permitiu que Jesus ele passasse pelo momento de deserto. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui, que todos nós sabemos que uma necessidade de comida, a necessidade de alimento aqui, é necessidade do corpo, é necessidade da carne. Então quando Jesus aqui 40 dias, 40 noites, passando necessidade, sem comida e sem bebida, mostra no texto aqui, que essa necessidade que Jesus estava passando, era necessidade de comida. O corpo precisava de água, o corpo precisava de alimento. Isso aqui me chamou a atenção, porque pastor, Satanás resolve se apresentar, e o texto nos mostra que, porque Jesus estava de jejum, Jesus estava com falta de alimento, 40 dias sem comer, 40 dias sem tomar água, e o texto nos mostra aqui, que Satanás se apresenta aqui, e ele olha a necessidade que Jesus está precisando dentro do deserto. Ele olha aquilo que a carne, aquilo que o corpo necessita, aquilo que o corpo deseja. E Satanás, quando se apresenta aqui, ele não apresenta com comida, ele apresenta diante de Cristo com pedra, para tentar saciar a sua necessidade. Mateus capítulo 4, verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, Satanás, disse: se tu és o filho de Deus. A primeira coisa que Satanás tenta colocar no deserto de um homem, preste atenção, olha o que ele disse para Jesus: se tu és o filho de Deus. Mas quando o próprio Cristo batizou
desceu as águas, veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado. Presta atenção, já tinha confirmado que ele era, mas no meio da provação, Satanás tenta trazer para Jesus: se tu és o Filho de Deus, tentando trazer dúvida dentro do deserto. Em outras palavras, tem hora que nós vivenciamos batalhas, vivenciamos dentro de um deserto, que o próprio inimigo, além de tentar fazer o nosso desejo da carne, ele vai tentar colocar no nosso coração e na nossa mente dúvidas. Olha o que ele disse para Jesus: se tu és. Mas o texto já tinha dito que ele era o Filho de Deus. Antes de Satanás dizer, já tinha confirmado: ele é o Filho de Deus. Vamos lá, continuar o texto. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pão. Algo me chamou a atenção aqui. Por quê, pastor? O texto mostra aqui que, como Jesus estava com fome, Satanás, ele apresenta com pedra diante de Cristo. E quando ele apresenta com pedra aqui, ele quer que Cristo transforma as pedras em pães. Em outras palavras, se Cristo transformasse as pedras em pães, ele estava falando, ele vai saciar toda a vontade da carne. Se ele transformasse a pedra em pão, ele queria dizer, ele vai, todo o desejo da carne, ele vai se cumprir dentro do deserto. Isso aqui me chamou a atenção nesse texto aqui. Por quê, pastor? Aqui mostra como que Deus trabalha no deserto. Aí no momento que Satanás apresenta a pedra e manda transformar, e pede para Cristo transformar a pedra em pão, se ele era o Filho de Deus, e Jesus não transforma a pedra em pão, nos mostra que dentro do deserto, Cristo permaneceu o propósito que lhe foi dado, e ele também permaneceu um filho fiel. Em outras palavras, ele permanece fiel a Deus. Então nos mostra, presta atenção, que deserto não é para nos matar. Deserto é para Deus tentar tirar quem somos nós dentro do deserto. Se nós somos, presta atenção, vamos permanecer dentro do propósito no deserto, continuar sendo o mesmo servo e também ser fiel a Deus. Aí o diabo tenta de novo. Mateus capítulo 4. Aí ele vai tentar de novo. Se eu não conseguir de uma forma, eu vou tentar de outra forma. Satanás no deserto, ele vai tentar quebrar o propósito de Deus. Ele vai tentar quebrar a sua fidelidade com Deus. Fala para você ver. O deserto é só para isso. Porque quem permitiu o deserto foi o próprio Deus. Então Satanás só queria quebrar o propósito e não queria que Cristo permanecesse a sua fidelidade com o Pai. Aí ele resolve: eu vou tentar de outra forma. Se eu não conseguir de uma forma, eu tento de outra. Mateus capítulo 4, verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque o quê? Porque o quê? Então mostra que o diabo trabalhou naquilo que foi liberado dentro da palavra. Não entendi, pastor. Presta atenção. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Escrito o quê? Aos seus anjos dará ordens ao teu respeito. Salmo 91. É quando fala que Deus dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito. Então, se o diabo não conseguiu aqui, preste atenção, com o desejo da carne, ele tentou entrar dentro da palavra para mostrar para Cristo aqui: ei,
se tu és filho dos Deus, está escrito aqui, está escrito aqui, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aí ele tentou de novo. Como ele não conseguiu, presta atenção aqui. Aí Jesus dá uma resposta para ele. Qual resposta, pastor? Verso 7. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então sabe o que Jesus estava dizendo? Com a mesma palavra que você está tentando a minha caída, eu vou usar a mesma palavra para permanecer de pé. Meu Deus. Com a mesma palavra que o diabo usou, está escrito, o Salmo 91 está escrito, que Deus dará ordem aos anjos ao teu respeito. Então, da mesma palavra, Jesus diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando ele disse isso aqui, ele permanece dentro do propósito firme, e ele também permanece dentro do deserto, sendo fiel com Deus. Olha aqui, ele permaneceu no deserto com um propósito firme, e ele também permaneceu dentro do deserto, fiel com Deus. Aí o diabo vai lá: eu vou tentar de novo. Por quê, pastor? Tudo isso aqui dentro do deserto, até onde eu quero chegar, tudo isso aqui aconteceu dentro do deserto. Aí aconteceu o que, pastor? Mateus capítulo 4, verso 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Aí nos mostra aqui nesse texto aqui também, sempre no deserto, o próprio Cristo liberando uma palavra. Toda a palavra que foi liberada foi no deserto. Deuteronômio capítulo 8 mostra palavras que foram liberadas no deserto. Mateus capítulo 4 verso 9 diz: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, só a Ele servirá. Quando Jesus fala isso no deserto, Ele está mostrando pela terceira vez: eu vim para cumprir o propósito, e eu ainda, dentro do deserto, eu vou continuar sendo fiel com Deus. Presta atenção, porque eu estou falando isso. Aqui nos mostra ele ainda cumprindo o propósito, e ele ainda sendo fiel com Deus, permanecendo no deserto, sendo fiel com Deus. Porque o difícil é permanecer no propósito no deserto, e dentro do deserto ainda permanecer fiel com Deus. Aí Mateus capítulo 4 verso 11. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e então nos mostra, presta atenção, olha aqui para você entender. Quando ele permanece fiel, irmão, parece que eu estou dando uma aula bíblica, escola bíblica para alguém aqui. Quando ele permanece fiel, as 3 vezes ele permaneceu no propósito firme. Se eu estou no deserto, eu ainda vou continuar no deserto, e dentro do deserto eu vou continuar sendo fiel com Deus. As 3 vezes ele mostrou que ele estava cumprindo o propósito que foi lhe dado, e ele ainda continuava sendo fiel com Deus. Quando ele mostra as 3 vezes cumprindo o propósito e sendo fiel com Deus, a Bíblia diz: então o diabo deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Sabe o que Deus fez? Só porque ele manteve fiel dentro do deserto. Dentro do deserto, o próprio Deus entrou com uma provisão. Vocês estão entendendo? Dentro do deserto, o texto nos mostra que o próprio Deus entrou com uma provisão. Mostrando o que, pastor? Então o deserto não é para você morrer.
Ele não estava com fome? Ele não estava com sede? Ele morreu no deserto? Não. Então o deserto tinha um propósito, porque dentro do deserto, se o mesmo Deus que colocou no deserto, Deus não vai permitir você morrer dentro do deserto. O mesmo Deus que te colocou no deserto é o mesmo Deus também que vai te sustentar no deserto. Se Deus tiver que dar ordem a anjo para te sustentar, Deus também vai dar ordem a anjos para poder te sustentar. Aqui nós voltamos no texto de Deuteronômio, no capítulo 8. Volta lá. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo aqui, ó: e te livrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que está no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então nos mostra que tem um povo, uma nação inteira, que Deus permitiu entrar dentro de um deserto. O que me chama a atenção nesse texto aqui, esse verso aqui, ele me fez pensar, porque o povo de Israel aqui, sabe por quê? O que me chamou a atenção no texto? Só para você entender. Em outras palavras, eu estar aqui, só para você calcular, e faltar 3, 4 quarteirões para mim conquistar todos os meus sonhos. Quando eles saíram rumo à terra prometida, aqui eles estavam próximo da terra prometida. E quando eles estavam próximo aqui, o texto me chamou a atenção, sabe por quê? Quem parou eles antes de entrar na terra não foi o diabo, quem parou foi o próprio Deus. A Deus falaram assim: pera aí, para aqui, não entram na terra, eu prefiro que vocês permaneçam aqui, eu vou levar vocês antes de entrar na terra, no deserto. Mas espera aí, é o que todo mundo reclama: mas Senhor, faltava um dia para me realizar o sonho, o Senhor fez eu voltar para trás, para poder viver 40 anos dentro de um deserto. Faltava pouco tempo para mim entrar na minha casa própria, o Senhor fez eu voltar para trás e passar 40 anos de aluguel. Faltava pouco, Senhor, para me montar minha empresa. Próximo da empresa, o Senhor fez eu voltar para trás e fazer eu viver 40 anos dentro do deserto. Sabe o que isso aqui me chamou a atenção nesse texto aqui? Porque me mostra que eles viveram 40 anos de luta. Não foram qualquer deserto. Eles próximos de entrar na terra, Deus coloca a mão e para aquele povo e faz eles viver 40 anos de luta. Eles próximos aqui de entrar na terra, o próprio Deus faz eles viver 40 anos de provação, para você entender. Eles próximos de entrar na terra prometida, Deus faz o povo viver 40 anos no deserto. Próximo aqui de entrar na terra, Deus faz esse povo viver 40 anos com sede. Deserto tinha sede. Próximo de entrar na terra dos sonhos, da promessa, Deus faz esse povo viver 40 anos passando necessidade de fome. Próximo de entrar na terra aqui, Deus faz 40 anos esse povo ficar fiéis em batalhas, aonde eles venceram guerras. Isso aqui, próximo de entrar na terra aqui, nos mostra que Deus fez esse povo viver 40 anos sentindo frio. Próximo de entrar na terra, Deus fez esse povo viver 40 anos aqui sentindo o calor do deserto. Próximo de entrar na terra, Deus fez este povo aqui 40 anos de sofrimento. É a mesma forma de só falta 20 dias, 30 dias para me realizar um sonho. E Deus fala: eu vou atrasar o seu sonho por 40 anos. Eu vou atrasar a tua promessa por 40 anos. Porque o processo da saída até a terra prometida
Eram só 40 dias de caminhada, e Deus próximo deles entrar na terra. Presta atenção. Você sabe quanto tempo este povo tinha vivido só esperando promessa? 400 anos. Aí quando eles saem rumo à terra prometida, Deus fala: espera aí, eu vou segurar vocês mais 40 anos. Imagina que crianças que nasceram no deserto, elas ficaram velhas no deserto. Por quê? 40 anos. Se nasceu na entrada do deserto e ficou até o final, 40 anos. Ó, papai, eu nasci no deserto. Para mim o deserto é uma terra normal. Eu nasci aqui, eu cresci aqui, eu brinquei no sol, eu brinquei com fome, eu brinquei com sede. Imagina pessoas que saíram do Egito, saíram, agora o sonho vai se concretizar, vai realizar. Existem pessoas aqui que eles morreram também dentro do deserto. Da mesma forma que nasceu pessoas no deserto, morreram pessoas também dentro do deserto. Uma das pessoas que morre dentro desse deserto é o pai de Moisés. Esperou todo o tempo a promessa do libertador, rumo a caminhar, sair do sofrimento de escravo. Ele morre no meio da caminhada. Quando chega próximo de viver algo sobrenatural da parte de Deus, parece que as coisas começaram a dar errada. Quando faltava poucos dias para a mulher ou o homem entrar dentro da igreja: pastor, esperei tanto tempo para o casamento. Quando faltou poucos dias, nada. Esperei tanto tempo da promessa do meu ministério. Quando eu estava próximo, pastor, achei que o Senhor ia me consagrar. Eu olho e nada. Esperei tantos dias. Quando estava próximo para tomar posse daquilo que Deus me prometeu, nada. Esse texto do capítulo 8 do livro de Deuteronômio, esse povo aqui estava próximo da terra que o próprio Deus tinha prometido para eles. Imagino eu aqui como estava o coração desse povo. A felicidade de saber: eu vou entrar na terra. 40 anos esperando. Alguns saíram dizendo: eu vou entrar na terra, mas meu pai e a minha mãe morreram na promessa, não conseguiram chegar ao tempo. Eu vou entrar na terra, mas o meu irmão não conseguiu, ele morreu, mas eu vou entrar na terra. E quando está próximo de entrar, o próprio Deus resolve parar todo aquele povo. Aqui quem está parando este povo, quem resolve fechar a porta para não entrar na terra, é o próprio Deus. Próximo de receber a vitória, quem resolve, parece que trancou a porta da promessa, foi o próprio Deus. Imagino eu aqui o povo dizendo: falta pouco tempo para me entrar na terra prometida. E quando falta pouco tempo, Deus manda eu parar na entrada da porta. Deus manda eu parar, caminhei quanto tempo esperando a minha promessa. Quando tudo estava próximo de acontecer, Deus manda eu parar. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Por que será que Deus parou por 40 anos e impediu desse povo não entrar na terra prometida, no mesmo momento que eles acharam que ia entrar? Aí eu fui entender o texto. Olha como ele começa em Deuteronômio capítulo 8, verso 2. Olha o que Deus diz: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Deus resolve para este povo para trazer na memória: antes de vocês entrarem no lugar da promessa, eu quero que vocês lembrem e não esqueçam. Eu quero que vocês lembrem sempre
nunca esqueçam. Presta atenção que Deus diz com ele. Eu vou parar vocês agora, para vocês nunca esquecerem, sempre lembrar de todo o caminho pelo qual o teu Deus, olha o que Deus está dizendo, vocês não esqueçam, lembram de todo o caminho que eu fiz vocês caminharem. Quem guiou vocês no deserto fui eu, esses 40 anos. Então quando Deus para este povo, é para Deus tentar trazer na memória, uma memória que às vezes podia ser apagada, deles esquecerem tudo aquilo que Deus tinha feito para eles. O tempo do deserto aqui, os olhos humanos já tinham se passado, e eles iam viver de novo outro deserto. Esse deserto que ia durar 40 anos, não era 40 dias. O deserto, ele durou 40 anos. Imagino eu aqui, só para você entender, este povo aqui. Eu não quero, Jesus dizendo, Deus dizendo, eu não quero que vocês entrem na terra prometida sem antes lembrar cada caminho, cada trajeto, cada rua, cada batalha, cada conquista que vocês tiveram no deserto. Porque nesse deserto aqui eles enfrentaram nações. Existem nações que eles enfrentaram, que o próprio Deus deu a vitória nas mãos dele. Então Deus aqui, ele estava dizendo para este povo aqui: eu quero que vocês, quando entrarem na terra prometida, vocês não esqueçam das lutas que vocês passaram na caminhada. Eu quero que vocês, quando entrarem aqui na terra prometida, vocês lembram de cada provações, as lutas, as guerras que vocês enfrentaram, e eu também dei para vocês vitória. Eu quero que vocês, quando entrarem na terra prometida, vocês lembram que mesmo com fome, eu ainda sou Deus que sustentei vocês dentro de um deserto. Eu quero que vocês lembram que cada lágrima que foi derramada por percas, lutas, por enfermidades que levantaram dentro do deserto, eu também fui Deus que enxuguei as lágrimas que foram derramadas dos seus olhos. Eu quero que vocês lembrem que no tempo de fome eu fiz maná cair do céu, mas vocês não morreram de fome no deserto. Eu quero que vocês lembrem que quando vocês estavam com sede, eu mandei Moisés ferir a rocha, e eu sustentei, dei água, mas vocês não morreram de sede dentro do deserto. Eu quero que vocês lembrem as batalhas que vocês enfrentaram. Mesmo no meio das batalhas, eu ainda fui Deus que levantei um exército potente, mesmo sem ter experiência em espada, mesmo sem ter experiência em lanças. Eu fiz vocês vencer nações dentro do deserto. E eu quero que quando vocês entrarem na terra prometida, vocês não esqueçam cada batalha que vocês conquistaram. Quem fez vocês vencer foi eu, o próprio Deus. Deus queria que eles lembrassem. Eu quero que vocês lembrem, se não fosse eu 40 anos dentro do deserto com vocês, vocês não estavam vivos. Todos vocês tinham morrido de fome, tinham morrido de sede, tinham morrido de frio, tinham morrido de calor. Mas eu quero que vocês lembrem que todo momento eu fui o mesmo Deus que colocou no deserto, mas eu fui o mesmo Deus também que sustentei dentro do deserto. O que me chamou a atenção aqui, que Deus queria que eles lembrassem da manifestação de Deus dentro do deserto. Porque tem hora na nossa vida que Deus nos coloca no deserto para a gente lembrar de algo, e às vezes nós esquecemos e Deus retorna de novo no deserto, para a gente nunca esquecer o que Ele fez. Tem hora que nós esquecemos na caminhada. Tem pessoas que
Tem hora que alguém pergunta: como que você conquistou o teu ministério? Como que você conquistou a tua empresa? Como que você conquistou a tua casa? A pessoa esquece que tudo foi preparação de Deus. E ele fala: se não fosse a força dos meus braços, eu não tinha conquistado. Aí Deus fala assim: eu vou voltar de novo, eu vou te trazer de volta. Por que eu vou te trazer de volta? Para você lembrar que a tua empresa quem te deu fui eu. Eu vou te trazer de volta para o deserto para te lembrar quem te deu a tua casa própria fui eu. Eu vou te trazer de volta para o deserto para tu lembrar quem te deu o teu casamento fui eu. Eu vou te trazer de volta para te mostrar e você lembrar que quem tem sustentado a tua casa, quem tem sustentado a tua família dentro do deserto ainda sou eu. Então Deus aqui só queria que eles não esquecessem. Não esqueçam que eu sou Deus dentro do deserto. Aí algo me chama a atenção aqui, nesse texto aqui, que Deus queria mostrar: vocês não venceram o deserto por causa da sua força. Vocês venceram o deserto porque eu fui as suas forças. Eu fui tua fortaleza. Eu fui o teu refúgio. Aí, o que me chama a atenção nesse texto aqui, como Deus prova o homem dentro do deserto. Ezequiel capítulo 37, verso 1, vamos lá. Olha o que diz o texto. Ezequiel 37, verso 1. Olha o que diz. Leia toda a igreja o texto bem alto. Leia bem alto toda a igreja. Olha o que diz: veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor foi sobre a vida de Ezequiel. Para você entender, alguns historiadores dizem que Deus pega Ezequiel pelo cabelo. Quando Deus pega Ezequiel, ele levanta Ezequiel, porque ninguém quer entrar no deserto. Mostra que quem está levando Ezequiel é o próprio Deus. E quando Deus pega ele e levanta: eu vou te soltar lá dentro do deserto. Mas saiba, não é o diabo que está te colocando. Quem está te colocando é Deus. Aí quando Deus solta ele dentro do deserto: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair, o Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele pôs Ezequiel aonde? Por que ele não pôs Ezequiel no começo? Por que ele não pôs Ezequiel no final? Mas por que ele pôs Ezequiel no meio? Por que ele não pôs Ezequiel aqui? Começa o começo do deserto. Vai. Por que ele não pôs Ezequiel no final, dizendo: nós já estamos no final do teu deserto? Mas ele coloca Ezequiel aonde? Perdão, por que, pastor? Porque se ele voltar é a mesma distância da conquista. Vocês entenderam? Se ele tivesse colocado ele no início, sabe o que ele disse? Eu volto para trás e desisto. Mas eu não aguento o deserto. Se ele tivesse colocado ele no final, ele não tinha aprendido nada com a conquista. Mas Deus coloca ele no meio para mostrar para ele: se você desistir, o caminho de volta para trás é o mesmo da frente. Em outras palavras, você vai lá: pera aí, eu vou desistir agora que Deus já fez tudo a meu favor? Eu vou desistir agora se eu já estou no meio da caminhada? O caminho para mim chegar na terra prometida é o mesmo caminho para mim voltar para trás. Se eu voltar para trás, eu vou sair sem vitória. Mas se eu for para frente, o caminho é meu. Eu tenho certeza da minha conquista. Presta atenção. Aí Deus: e veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aí olha o que Deus faz no verso 2, vamos lá. Olha o verso 2.
Verso 2. Lê o texto. Toda a igreja. Olha a versão que eu vou pedir para colocar só para vocês entenderem. Troca a versão. Só para você entender. Vou colocar a versão mais fácil para você entender. E me fez o quê? Quando Deus coloca ele, Deus só colocou, sabe o que Deus falou? Tu vai ter que andar no deserto. Se Deus fez ele andar, ele estava como? Parado. Vocês não entenderam? Sabe o que a mão de Deus fez? Assim, ó. Vem cá, Ezequiel. Nem que for arrastando, parar no deserto você não para. Ezequiel, nem que eu tiver que te arrastar, que tu vai andar dentro do deserto, vai. Porque se Deus disse para ele, e me fez andar, é porque Ezequiel estava parado. Parado eu não tenho conquista. Então nos mostra que a mão de Deus fez Ezequiel andar. Se ela fez Ezequiel andar, porque Ezequiel, ele queria parar no meio do vale. Tem pessoas que Deus coloca no meio do vale. Pastor, eu vou parar. Deus fala, nem que eu te fizer andar arrastando, mas parar, Deus não aceita você parar. Nem que Deus te arrastar, pegar na tua mão dentro do vale, Deus vai dizer para você, você vai arrastar, mas não vai parar dentro desse deserto. Eu estou pregando para alguém que estava pensando em parar aqui. Pastor, não suporto mais, eu não sei se eu paro ou continuo. Deus está dizendo, não para, continua que eu sou contigo. Eu estou dizendo para alguém, não é tempo de parar. Se é para alguém que está no templo, se é para alguém que está em casa, Deus me autoriza a dizer para alguém, não é tempo de parar. Se Ele te colocou dentro do deserto, Ele ainda é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu dentro do deserto. Enquanto as mãos do Senhor estivessem sobre Ezequiel, Deus não permitia Ezequiel parar. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui, porque tem hora que nós olhamos áreas da nossa vida, dentro de um deserto, olhamos área sentimental dentro do deserto, olhamos a área financeira dentro do deserto, olhamos casamento dentro do deserto, olhamos empresas dentro do deserto. E quando chega dentro do deserto, pessoas se perguntam, será que foi o diabo que me colocou no deserto? Aí Deus está dizendo, não, eu te coloquei no deserto, mas eu não aceito você parar de andar no deserto. Deserto não é lugar para parar e ficar esperando. Deserto é lugar para a gente começar a movimentar. Está vivendo o deserto, se movimenta dentro do deserto. Porque da mesma forma que o deserto teve data para começar, o deserto também, ele tem dia para terminar. Deuteronômio capítulo 8 diz quantos anos que eles ficaram no deserto. Quando Deus coloca eles no deserto, Deus já sabia, será 40 anos. Não será 40 anos de um dia, será só 40 anos. Não será 40 anos de uma semana. A mesma, sem entender, o mesmo Deus que determinou a data do início da caminhada do deserto, era o mesmo Deus também que determinou data da saída do deserto. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que tira. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que sustenta. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que segura na destra das tuas mãos. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que não permite você parar. O mesmo Deus que coloca é o mesmo Deus que te sustenta. Eu vim aqui esta noite dizer para alguém, se você está vivendo deserto em alguma área da sua vida, Deus me autoriza a dizer, se Ele te colocou, Ele também te sustenta dentro do deserto.
Quantas pessoas disseram: pastor, eu não suporto, eu não aguento caminhar no deserto sozinho. E Deus está dizendo: estou contigo dentro desse deserto. Pastor, eu não suporto caminhar no deserto sozinho. Deus está dizendo: eu estou contigo dentro do deserto. Aqui Deus, Ele me chama a atenção em Deuteronômio capítulo 8. O propósito de Deus não é lembrar do seu sofrimento. Porque tem pessoas que acham: será que Deus me colocou no deserto para ficar lembrando do meu sofrimento? A mim trazer lembranças. Pastor, eu fico lembrando daquilo que eu sofri. A Bíblia fala que o nosso passado Deus joga no mar de esquecimento. Mas o que, pastor? Era o sofrimento para lembrar aqui? Não. O primeiro motivo que Deus aqui fez o povo lembrar, presta atenção, Deus queria que o povo lembrasse que quem trouxe até ali foi o próprio Deus. Por que, pastor? Deuteronômio capítulo 8. Deus está dizendo: quem guiou vocês fui eu. Lembra? Quem trouxe vocês até aqui foi o próprio Deus. Quem trouxe vocês dentro do deserto, Deus queria que eles lembrassem: quem guiou vocês todos os desertos fui eu. O segundo motivo aqui que Deus faz o povo lembrar, Deus queria que o povo valorizasse aquilo que Deus estava colocando em tuas mãos. Deus segurou aquele povo 40 anos para mostrar para ele: eu quero que vocês valorizam depois que vocês saíram do deserto aonde eu vou colocar vocês. Eu quero que vocês dão valor, porque tem hora que nós temos conquistas, mas nós não valorizamos aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nós perdemos muito fácil. Eu já vi mulheres perdendo o casamento, pagaram anos de oração, perdem da noite para o dia. Eu já vi Deus dando empresa para pessoas, e pessoas perdendo empresa tão rápido. Eu já vi Deus dando ministérios, grandes ministérios, para vários homens de Deus, e eles perderam o ministério muito fácil. Aí Deus está dizendo para este povo aqui: ei, eu quero que vocês valorizem aquilo que Deus está colocando em suas mãos. O deserto aqui é para a gente aprender a valorizar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Sabe por quê? Porque Deus não vai dar nada fácil para ninguém, só vai dar valor quando a gente passa a prova. Você só vai dar valor para a tua empresa quando você viver a prova dela. Você só vai dar valor para o seu casamento quando você viver a prova, vencer e falar: eu sei, para mim chegar onde eu estou, que eu passei. O que me chama a atenção nesse texto aqui, sabe por quê? Porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Todo mundo acha que quando Deus vai dar algo, Ele vai dar fácil de mão beijada. Não. Só para você entender, existem pessoas que Deus vai prometer para eles uma casa. Tem pessoas que vão falar: pastor, eu estou debaixo de uma promessa de uma casa. Aí Deus fala: eu vou te dar uma casa. Aí a pessoa pergunta: eu estou esperando Deus me dar uma casa. Aí sabe o que Deus fala? Mas eu não vou te dar casa de mão beijada. Eu não vou te dar casa fácil. Como assim, pastor? Aí sabe o que Deus faz? Deus fala assim: eu primeiro vou te dar um terreno. Porque não tem a casa, só tem um terreno. Aí você pergunta para Deus: Deus, cadê a casa? Deus fala assim: eu já comecei te dando o terreno. E quando Deus te dá o terreno, sabe o que você faz? Aí Deus fala: agora você vai trabalhar, eu vou te dar condições para você construir. Porque se eu colocasse caminhão de areia, cimento, brita, tijolo, ferragem para descarregar tudo na porta, você não daria valor para esta casa. Aí quando você começa a enfrentar dias, suor, final de semana, madrugadas virando para construir tua casa, quando você termina de construir tua casa, aí todo mundo pergunta: ei, desta casa que você construiu, você fala: Deus me deu, mas eu sei o preço que eu paguei para esta casa estar de pé. Aí quando acontece qualquer coisa dentro da casa, tem uns que te chamam de louco.
Existem histórias que às vezes a pessoa está dentro da casa, aí chega alguém na tua casa e fala assim: ô varão, por que você está passando uma vassoura lá para tirar uma teia de aranha? Aí sabe o que você faz? Porque eu sei o preço que eu paguei para essa parede estar pintada e bonita. Então nos mostra que nós só vamos dar valor por aquilo que Deus colocou aí nas nossas mãos quando nós aprendermos a valorizar, quando sairmos do deserto. Esse deserto aqui não era para matar o povo, era para o povo valorizar quando eles entrassem na terra prometida. Deus queria: valorizam a terra, aprendam. A terra que eu estou te dando não é qualquer terra, é uma terra que tudo que você plantar vai nascer. Planta cebola, nasce. Planta uva, nasce. A terra é boa, o adubo da terra é boa. E algo me chamou a atenção, que 40 anos Deus tinha que fazer este povo lembrar e valorizar tudo aquilo que Deus colocaria em tuas mãos. Aí Deuteronômio capítulo 8 verso 2 continua dizendo: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarás os seus mandamentos. Deus aqui estava dizendo: lembra. Olha o que Deus estava dizendo para eles. Coloca aí para mim. Capítulo 8, verso 2. Eu gosto de mostrar o texto para você não sair daqui com dúvida. Olha o que Deus está dizendo. Você vai lembrar de todo o caminho que vocês caminharam no deserto, pelo qual o teu Deus te guiou. Deus falou assim: não esqueçam, quem guiou vocês fui eu. Aí depois Deus continua dizendo: e eu guiei vocês num deserto, num lugar de calor, num lugar de frio, num lugar que não tinha água, num lugar que não tinha comida, num lugar que não tinha roupa, e eu ainda estiquei a roupa dentro do deserto. Lembra que os 40 anos vocês não morreram no deserto, porque quem sustentou vocês fui eu. Presta atenção. Aí olha o que Deus fala. E lembra de uma coisa: vocês serão humilhados, mas quem vai humilhar vocês não é o teu inimigo. Eu vou fazer vocês serem humilhados. Lembram? Olha aqui, que tem gente que fala: pastor, fulano me humilhou. Deus está assim: não foi fulano que te humilhou. Quem te humilhou no deserto foi o próprio Deus, porque a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Lembra que quem está te humilhando sou eu. Porque o povo no tempo de lutas, eles falam: ah, pastor, fulano me humilhou só porque eu estou no vale. Não foi fulano que te humilhou. Quem está te humilhando é Deus. Ainda Deus continua dizendo: e eu te provo, para saber o que está no teu coração. Esse deserto aqui, quando Deus fala eu te provo, para saber o que está no seu coração. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo? Sabe por que eu estou permitindo esse deserto? Porque eu ainda não conheço quem você é. Você entendeu? Quem permitiu o deserto de Jó? Deus. Porque ele falou assim: eu conhecia Deus, já ouvi falar. Deus falou: você nem me conhece. Porque quando ele faz 16 perguntas para Deus, 34 questionamentos para Deus, sabe o que Deus fala com ele? Ô Jó, tu nem me conhece. Deus permite o deserto aqui para mostrar o que para eles? Ei, tu nem me conhece. Eu vou permitir você ser provado, ser humilhado, para poder te conhecer. Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo aqui? Ei, eu te conheço, mas vocês não conhecem Deus.
Alabassúria. Quem conhece Deus desiste. Quem teve uma vida com Deus desiste. O que eu já vi de crente diz que já teve intimidade com Deus e abandonou a obra. O que eu já vi de crente que já teve intimidade com Deus e fala, não quero ser mais cristão. O que eu já vi de crente vai ser viveu intimidade com Deus? Não viveu não. É a mesma forma, presta atenção. Presta atenção. A pessoa pode ter 30 anos de casamento. Alguém que tem mais de 30 anos de casamento ou 30? Tem não? 20. Sua Kátia, quantos anos você tem de casada? 25? Pergunta para ela assim, mas por que você não abandonou seu marido? Sabe por causa de quê? Porque eu tive intimidade com ele. Quem tem intimidade não abandona da noite para o dia. Então se Deus aqui está dizendo, sabe o que ele fala? Vocês nem me conhecem, não tem intimidade comigo. Porque quem tem intimidade mesmo no deserto nunca abandona. Porque o Deus está mostrando aqui, porque dentro do deserto quem vai humilhar sou eu, quem vai sustentar sou eu. Vocês nunca vão esquecer disso. Isso aqui me chamou a atenção nesse texto aqui. Porque, pastor, quem permitiu a aprovação de Jó foi o próprio Deus. Deus permitiu, mata os filhos de Jó. Pode matar? Pode. Eu posso arrancar a fazenda dele? Pode. Eu posso matar o gado? Pode. Eu posso matar as ovelhas? Pode. Eu posso matar a jumenta? Pode. Eu posso também colocar a enfermidade dele? Pode. Só não pode tirar a vida dele. Eu permito a aprovação. Mas quando ele estiver no deserto, ele vai aprender a ter intimidade comigo e vai saber quem eu sou, vou conhecer quem ele é. Você acha que Deus, presta atenção, olha aqui, olha aqui. Você acha que Deus ia pegar aquele povo, colocar na terra prometida, sem saber quem o povo era? Você acha que Deus ia dar aquele povo para viver o sobrenatural, sem eles saber quem estava dando a eles? Aqui Deus aqui mostra, isso aqui é tremendo que mexeu comigo. Deus permitiu aqui para ele conhecer quem você é. Por quê, pastor? Porque é no deserto que nós tomamos algumas atitudes. É no deserto que nós vivemos, que nós tomamos algumas atitudes. É por isso que pessoas perguntam: por que no deserto eu tenho afronta, sou humilhado? Presta atenção. Na história de Jó, se ele olhasse, sabe o que ele ia falar com Deus? Em 16 perguntas e 34 questionamentos. O fazer queixas, presta atenção, sabe o que é questionar? É você falar: eu sou servo fiel, eu dizimo a oferta, estou no culto toda segunda, domingo, e eu ainda estou na prova. Isso é questionamento, questionando a Deus. Já fez questionamento 34 vezes. E ele fez 16 perguntas para Deus. É Jó dizendo: Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. A vida sentimental, a minha mulher disse: amaldiçoa o teu Deus. É contenda. Senhor, sou dizimista, sou ofertante. Meus filhos morreram, perdi toda a minha herança. Jó era o homem mais rico do Oriente. Tudo que Jó tinha, ele perdeu da noite para o dia. Dormiu rico, acordou pobre. Mas tudo isso aqui, presta atenção, quem permitiu a aprovação de Jó foi o próprio Deus. Então tem hora na minha e na tua vida que o diabo vai ser ferramenta na mão de Deus para levantar contra mim e a tua vida. Que isso, pastor? Loucura? Não. Na vida de Jó, o diabo foi ferramenta. Deus fez do diabo ferramenta nas mãos dele para provar Jó. Eu vou provar Jó, mas eu vou permitir que o diabo toca, mas eu vou conhecer quem ele é. Sabe o que Deus está dizendo no deserto?
Ele quer conhecer que crente você é no deserto. Tem crente que no deserto só murmura. Ele fala, no deserto é crente murmurador. No deserto é crente fracassado, desistiu no deserto. Quando eu comecei a minha caminhada de obreiro, eram 40. A igreja onde eu era obreiro, era eu mais 39. Dos 40 obreiros, era o tempo de preparação de Deus. Só eu saí como pastor, os 39 se perderam, porque não aguentaram viver no deserto. Um dia eu fui numa igreja, nessa igreja que eu fui para pegar o endereço de um pastor, que o meu pastor e presidente pediu para mim lá. Quando eu entro na igreja, eu prego um obreiro. Esse obreiro foi obreiro comigo na igreja onde eu fui obreiro. Aí quando eu chego, ele veio passando e fala assim: ô Giacomo Wagner. Eu falo: ô varão, paz do Senhor. Aí ele: o que você está arrumando aqui? Eu falei: rapaz, eu vim pegar um telefone com um cara da filmagem, da mídia desta igreja, um telefone de um pastor lá de São Paulo. Ele falou assim: olha como é que eu estou bonito. Eu falei: tá bonito mesmo. Ele: eu sou obreiro da igreja. Eu falei: você é obreiro? Diácono? Ele falou assim: sou. E você é diácono aonde? Eu falei assim: eu sou pastor de igreja. Eu sou pastor de um rebanho. Ele falou: como assim? Eu falei: deixa eu te falar. Eu permiti Deus tratar comigo do deserto. Muitos desistiram e você foi um. Você voltou para a presença de Deus agora. Mas desde quando eu comecei, eu nunca parei minha caminhada. Mesmo estando fraco, Deus pegava nas minhas mãos e fala: caminha, mas caminha arrastando, mas não para. Aqui Deus aqui, Ele está mostrando: eu preciso conhecer você no deserto. Sabe para quê? Deus está querendo dizer: eu quero saber com quem eu estou relacionando. O deserto Deus quer ensinar: eu preciso saber com quem eu me relaciono. Relacionar no churrasco é fácil. Eu quero ver o amigo relacionar dentro do deserto. Relacionar na bonança é fácil. Agora relacionar dentro de deserto, só existe alguém: o próprio Deus. Faz churrasco na tua casa, coloca nas redes sociais a foto da churrasqueira. Todo mundo vai falar: ô varão, por que você não me convidou? Porque você está na bonança. Agora coloca você caminhando, pegando no pesado. Se alguém vai comentar alguma coisa, vamos ficar só te observando. Jó, presta atenção. Quando Jó tinha dinheiro, era rico, a Bíblia diz que Jó chegava na praça. Todo mundo que estava sentado no banco da praça levantava, sem Jó falar nada. E eles davam lugar para Jó sentar. Jó sentava na praça, todo aquele no redor ficava bajulando Jó. Jó é o cara, Jó é rico, Jó tem dinheiro. Mas a Bíblia diz que o mesmo Jó que ficou pobre, enfermo, ele volta na mesma praça. Quando ele volta na mesma praça, os mesmos que levantaram ontem para dar lugar para ele sentar, eles chegaram na praça, ninguém levanta para Jó sentar. Sabe por quê? Tem pessoas que só valem enquanto tem. Mas Deus não olha o que você tem. Deus quer conhecer você no tempo da prova. Estou pregando devagar. O que me chama a atenção aqui é que Deus usa pessoas como ferramenta. Tem hora que Deus vai usar o fofoqueiro como ferramenta, instrumento nas mãos de Deus para a tua vida. Tem hora que Deus ele vai usar aquele que é invejoso, porque o mal do invejoso, sabe o que é? Ele tem condições de comprar aquilo que você tem, mas ele não quer comprar. Ele pode ter condições de comprar o melhor, mas ele quer aquilo que é teu. Esse aqui que é o mal do invejoso. O invejoso ele sempre quer aquilo que é seu. Ele tem condições de ter algo melhor, mas ele fala: não, eu quero o que é seu. Eu quero o teu carro, eu quero a tua casa, eu quero a tua família, eu quero o teu casamento, eu quero o teu marido, eu quero a tua esposa. Você já reparou? Presta atenção. Tem pessoas, irmãos, tem pessoas que falam assim: ó, eu preciso me aconselhar com alguém. Olha aqui, olha o mal do povo.
Tem pessoas que vai pegar conselhos. Vamos supor, por exemplo, eu vou pegar conselho de casamento. Aí eu tenho que procurar quem tem um casamento abençoado. Tem pessoas que pegam pessoas, vão pegar conselho que alguém que foi à área sentimental está toda destruída. Aí sabe o que ele vai falar? A minha está destruída. É o conselho que ele vai dar: sai fora. Deus vai te dar coisa melhor. Aí você vai pegar conselho com quem tem uma estrutura sentimental. Sabe o que ele fala? Vamos lá, paga o preço, mas não abandona não. Aquele que tem ministério destruído, sabe o que ele fala? Saia melhor. E aquele que Deus levantou o ministério, continue e persevera. Porque se Deus te colocou dentro do deserto, Ele vai te sustentar, vai te honrar, e vai te chegar o tempo da tua promessa. Eu estou dizendo para alguém que está aqui dentro, que entrou aqui com o objetivo, dizendo: eu não suporto mais essa luta, eu não suporto mais o deserto que eu estou vivendo. Às vezes você está dentro da tua casa, perguntou para Deus, e Deus está dizendo: não é tempo de parar, é tempo mesmo. Caminhando no deserto arrastado, caminha, mas não para, porque a terra que Deus te prometeu, Canaã, está próxima, e Deus está dizendo: falta pouco tempo para você tomar posse da tua promessa. Eu vim aqui liberar uma palavra. Se Deus te colocou dentro do deserto, é porque Ele quer conhecer quem você é, antes de você tomar posse da sua promessa. Pastor, eu não estou entendendo, sabe por quê? Deus quer conhecer quem você é dentro da igreja, Deus quer conhecer quem você é na rua da tua casa, Deus quer conhecer quem você é dentro da tua família, Deus quer conhecer quem você é no teu bairro, Deus quer conhecer quem você é no trabalho. E quando Deus te conhecer quem você é, Deus vai dizer para você: se prepara, que tem o melhor de Deus para se cumprir na sua vida e na sua casa. Olha como que eu encerro. Mateus capítulo 7. Olha por que Deus quer te conhecer. Encerro. Deixa eu ver aqui. Verso 21. Nem todo o que me diz, olha Deus falando, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei. Está dizendo: eu profetizei. Muitos vão dizer assim: Senhor, eu preguei tua palavra. Senhor, eu louvava na igreja do bairro Jardim Alvorada. Senhor, eu era diácono, obreiro, eu pregava, eu cantava, adorava, eu profetizei cura e houve cura. Está dizendo: nós profetizamos, nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios. Eu expulsei demônio no teu nome, Senhor, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Aí Deus está mostrando os servos. Sabe o que Deus está dizendo? Tu pregava, mas eu não te conheço quem você é. Tu louvava, não sei quem você é. Profetizava, não sei quem você é. Cantava, adorava, não sei quem você é. Aí Deus está dizendo: você todo o tempo fez tudo, mas eu ainda não te conheci. Caminhei 10 anos, mas Deus está dizendo: mas eu não te conheci. Eu estava 20 anos na presença, mas Deus está dizendo: mas eu não te conheci. O deserto é porque eu quero te conhecer. Eu preciso saber quem você é, o que está dentro do teu coração. O deserto é para Deus me conhecer, conhecer você.
Deus quer conhecer que cristão você é na sua caminhada. Alabaçúria. Sabe por quê? Porque tem muitos aqui que dizem assim: pastor, Deus me deu tanta coisa, Deus me deu riqueza, Deus me deu carro, Deus me deu tanta coisa, pastor. Tem muitos que vão ganhar muitos na terra, mas não vão entrar no reino de Deus. Tem muitos que vão juntar riqueza na terra, vão comprar mansões, carros importados, vão comprar casas em lugares bonitos, vão viver os melhores momentos, e vai dizer: Deus tem feito maravilhas. É o que diz o texto, muitas maravilhas. Eu vivi tempos de maravilhas. Aí Deus está querendo dizer para alguém: é melhor ter a bonança na terra, ou é melhor entrar no reino de Deus? É melhor viver momentos de abundância na terra, ou é melhor entrar no reino de Deus? O reino de Deus, a Bíblia, a história diz que as ruas serão de ouro. O que eu não conquistar na terra, Deus vai fazer eu viver lá no céu. O importante não é eu viver as coisas da terra. Deus quer me ensinar. Eu preciso entrar na terra onde Deus me prometeu. Mas antes de eu entrar, Deus vai querer me conhecer quem eu sou. Eu encerro essa palavra essa noite desta forma. Sabe o que? Esse deserto que você está vivenciando, Deus quer te conhecer dentro dele. Se Deus te colocou no deserto, é porque Deus ainda não te conhece. Só conhece aquele que tem intimidade com ele. Porque todo mundo que tem intimidade com Deus, ele tem acesso às coisas do reino. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 6, verso 13, os discípulos disseram para Jesus: Senhor, nos ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Coloca aí Mateus capítulo 6, verso 13. Coloca verso 10, coloca anterior. Oito. Vou pegar do verso. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Os discípulos estão dizendo: Jesus, me ensina a orar como João ensinou os seus discípulos. Aí Jesus disse assim: vocês têm certeza que vocês querem orar? Querem aprender a orar? Aí os discípulos disseram: Senhor, nós queremos aprender a orar. Aí Jesus disse assim: Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que Jesus ensinou aos discípulos: quando você chama ele de pai, se coloca no lugar de filho. Porque todo filho, ele tem acesso ao seu pai. Todo filho, quando ele tem intimidade, ele tem direito de pedir o seu pai algo. Eu fico olhando meus filhos, eu saio de casa, tudo que eu tiver que resolver da igreja, eu saio de casa cedo. De tarde não consigo sair de casa. Tudo que eu tiver que resolver pela minha família, supermercado, só de manhã cedo. Aí quando eu acordo, saio de casa, meus filhos dormindo. Aí meu filho liga: pai, traz para mim. Igual um dia para trás, meu filho Isaac mandou mensagem: compra para mim uma Bíblia. Eu chorei do outro lado, porque uma criança de 9 anos pediu para comprar uma Bíblia. E quando eu passei dias ele mandando para mim, no outro dia eu não trazia a Bíblia, ele fala: pai, traz a minha Bíblia. Ele ficou 3, 4 dias mandando esse áudio para mim. Aí no dia eu saí e falei assim: hoje a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma Bíblia. Fui na cidade, entrei na loja e falei assim: eu quero uma Bíblia, eu quero letra grande, é para uma criança, mas eu não quero qualquer Bíblia, eu quero uma Bíblia mais bonita. A mulher falou: é caro. Eu falei assim: não olha preço,
Eu quero olhar o que eu vou presentear no meu filho. Porque todo filho, quando ele tem intimidade com o pai, ele tem acesso. Então, quando Jesus ensinou os discípulos, ele disse: chama ele de pai. Porque quando você chamar ele de pai, você está mostrando que você é filho, e ele vai te dar acesso às coisas do reino. Aí ele chama: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Se eu chamei ele de pai, eu sou. Se eu chamei ele de pai, eu sou coisas. Aí ele disse assim: se você é príncipe, aprenda. Príncipe, ele não vive de qualquer forma. Príncipe, ele tem direito a tudo do reino. O príncipe, ele tem direito à carruagem do reino. Príncipe, ele tem direito às vestes do reino. Príncipe, ele tem direito ao alimento do reino. Príncipe, ele tem direito à casa do reino. Príncipe, ele tem tudo que tem no reino. Aí ele fala: seja feita a tua vontade de quem? Vontade de quem? Você acha que um pai, ele tem várias vontades para um filho? Ele tem só uma. Sabe qual é a vontade? Todo pai que tem um filho: tudo que eu não conquistei, que você conquista. A faculdade que eu não consegui, que você consiga. A vontade do pai é que o filho só vai para o sucesso. E a vontade de Deus é que o filho caminha só num caminho. Deus não tem dois caminhos para o filho. Todo pai ensina o teu filho um só caminho. Deus não tem dois caminhos, ele tem um só. E o caminho que Deus tem é assim, ó: caminha desta forma, na rua direto. Aí o filho dá uma fugidinha, passa para cá, eu falo: não, não tem isso para ti. Porque quando nós saímos da vontade do pai, nós entramos no livre-arbítrio de escolhas da nossa vida. O pai só tem uma vontade, e as escolhas da nossa vida saem da vontade do pai, nós temos consequências nela. Porque quando o pai fala: caminha nessa rua, e você saiu da rua: pai, o senhor mandou ir direto, eu virei ali e bati o carro. Deus, aí fala: mas eu sabia, você ia ter consequência de perca, porque você saiu da vontade do pai. Deus só tem uma vontade para mim e para você. Aí ele continua dizendo: vamos lá, assim na terra como no céu, o pão nosso. Você acha que Deus quer te fazer rico? Alguém acha isso? Deus só não quer que falta nada para você na caminhada do dia. Tudo que você precisar no dia, Deus vai te dar. Isso é prosperidade. Não é te dar riqueza, porque toda a riqueza vai ficar aqui. A vontade de Deus é que não falta o pão todo dia sobre a sua mesa. Ô pastor, preciso de dinheiro para isso. Ele fala: toma. Eu preciso de dinheiro. Toma. É isso aqui que é a vontade de Deus. Vamos lá? E perdoa as nossas. Tem gente que fala com Deus assim: Senhor, me perdoa. Quem já fez oração pedindo a Deus perdão? Levanta a mão. Levanta a mão. Ô Deus, me perdoa que eu pequei. Ô Deus, me perdoa que eu menti. Me pegou quem? Levanta a mão. Já fizeram? Você sabia que vocês estão totalmente errados? Pergunta para mim: por quê? Porque você pediu Deus para te perdoar, mas você não perdoou seu vizinho. Então primeiro perdoa seu vizinho, depois você pede Deus perdão. Tem gente que quer que Deus perdoe, mas está com mágoa do vizinho, mágoa do irmão. Aí Deus fala assim: você quer que eu te perdoe, mas você perdoa os vizinhos? Nós todo dia pedimos perdão para Deus, mas tem gente que não libera o perdão de jeito nenhum. Aí Deus fala assim: pera aí, você quer ser abençoado? Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos. Aí Deus fala: você quer que eu te perdoe, mas você não perdoou o seu devedor? Você quer que eu te perdoe da dívida, mas o seu devedor até hoje você não perdoou. Aí Deus fala: não vai entrar no reino de Deus. Vamos lá. E não nos conduz à tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o teu poder, a tua glória para sempre. Amém. Saia daqui hoje dessa forma. Esse deserto, Deus está querendo conhecer quem você é. Se coloca de pé. Encerra o culto. Vai orar, pastor? Não. Eu creio que a palavra já falou com você. Você que está ao vivo conosco, que Deus te abençoe, você, tua família, tua casa. Prospera o trabalho de tuas mãos.
e não deixa faltar nada sobre a sua mesa, em nome de Jesus.